Essa ideia surgiu de uma viagem que fomos fazer para a Ucrânia. E daí, onde a gente estava fotografando igrejas, visitando, claro, como turista, vendo coisas. E quem estava acompanhando essa viagem foi Odão e Efraim. E ele disse: olha, Pedrinho, qual a igreja que você vai escolher para a Colônia Marcelino? Daí chegamos até num lugar chamado Zarvanetia, onde tem a igreja idêntica com essa, que essa aqui é bem parecida. Claro que não é igual, mas o formato é o mesmo. E daí ele disse que traga uma dessa no Marcelino. Eu disse: olha, é quase impossível. Eles viajaram à Ucrânia várias vezes porque era costume deles, mas uma viagem especial, eles foram numa comitiva para pegar várias referências de várias igrejas, filmar, tirar fotografias, tirar dados de lá, isso há 13 anos atrás. Mas depois, quando eu peguei para a coisa, eu disse: se for de fazer uma igreja, vamos fazer com o estilo totalmente ucraniano bizantino. Meu pai me falou assim: filho, se falar, aceite. E eu abracei essa obra e está aqui essa obra. O processo de escolha foi feito pelo seu Pedro Nogas, que, devoto a essa cultura, mandou a irmã dele estudar na Ucrânia e se desligou dessa irmã por quase 8 anos para que ela se preparasse para voltar aqui e fazer esse trabalho de excelência. E uma coisa muito engraçada é, a irmã se chama Verônica. E a jovem judia que deu um manto, um pano, para Jesus Cristo limpar o sangue dele quando ele estava caminhando para o Calvário, para ser crucificado, é dado o nome a ela pela tradição de Verônica, porque significa vero-ícone. E de repente a irmã Verônica se tornou a que trouxe os ícones para cá. Eu trabalhei muitos anos, 30 anos, em escolas, em várias escolas da nossa província aqui no Brasil. Depois eu fui, no ano 2003, eu fui para a Ucrânia e lá também eu fiz a faculdade de Belas Artes, ênfase na iconografia. Fiquei praticamente 7 anos lá, assim, estudando e conhecendo o país, né? Porque na realidade nós somos de lá, descendentes, né? Eu fui convidada pela Madre Geral, que nós temos a Geral, que é Roma. Eu disse: eu vou, mas eu quero fazer algum cursinho de iconografia, porque eu sempre queria Belas Artes. E fui para lá e de repente entrei na faculdade e nunca imaginei que ia estudar fora. Até antes de eu ir para a Ucrânia, o pai disse assim: vai que eu não posso mais, veja de onde nós viemos. Isso ficou muito marcado para mim, porque ele já não tinha condições. Disse: vai você, e daí vai contar, vai ver de onde é o bisavô que veio. Assim, foi uma emoção muito grande quando eu consegui pisar lá no chão onde minha bisavó morava. Então aquilo deu uma sensação muito assim, até hoje a gente lembra. Não é cópia idêntica, mas foi baseado na igreja de Zarvanetia. A arquitetura e a iconografia ucraniana, ela vem de ascendência bizantina. Então ela sofreu influência europeia e especialmente bizantina. 13 anos desde o ponto zero de projeto e 9 anos de obra. Então foram 4 anos de papel, de planejamento e 9 anos de execução. Durante 9 anos eu estive aqui dezenas de vezes para acompanhar a execução de obra. Fiquemos em média de 4 ou 5 anos arrecadando recursos, planejando, e daí comecemos a obra. Claro que no meio desse caminho houve muitos problemas, muitas dificuldades financeiras. Então queriam fazer outra igreja, queriam fazer no lugar desta velha, aumentar, fazer por em volta, mas tinha muita história, muita coisa. Para respeitar a igreja antiga e não demolir
mas tem um diálogo entre as duas, porque ali se escreveu a história dos primeiros imigrantes que vieram aqui e aqui se materializou o crescimento desses imigrantes para que tivesse uma capacidade maior essa igreja e tivesse as devidas referências que a Ucrânia nos deu, né? Na época da construção, eu estava na Ucrânia. Eu não acompanhei toda a construção desde o começo. Depois que eu retornei para o Brasil, a primeira igreja que eu pintei foi na Serra do Tigre. E a outra que a gente pintou é a Catedral, São João Batista, aí na Avenida Kennedy. Nós terminamos a João Batista, daí começamos ali a igreja de Marcelino. Já faz tempo eu disse que essa igreja a gente ia pintar, por causa que a gente é de lá, né? Natural. Então eu queria fazer a pintura na sua terra, na sua localidade, no lugar de onde a gente veio, né? Essa é uma igreja de um porte considerável, talvez uma das maiores igrejas ucranianas fora da Ucrânia, por consequência uma das maiores do Brasil. O que diferencia ela de uma católica convencional está muito protagonizado através das cúpulas. Então, ora uma cúpula, ora 3 cúpulas e algumas vezes 5 cúpulas, quando elas são igrejas matrizes, catedrais, basílicas ou igrejas com uma maior importância e geralmente maior porte. Quando ela tem 5 cúpulas, é o diálogo entre Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, e os 4 evangelistas, Marcos, Mateus, João e Lucas, que é o caso dessa. Então você olha de baixo e olha acima como se você tocasse o céu, como se você tocasse o paraíso. O rito ucraniano, ele não trabalha com vitrais na sua imensa maioria, mas ele trabalha com vidros em transparência para que a luz solar entre definitivamente dentro e ilumine essa igreja por dentro, e ela é geralmente inteiramente branca por dentro, para que isso sirva de moldura para a iconografia que é feita dentro. O papel que na Igreja Católica Romana é realizado pelos vitrais é feito pela iconografia na Igreja Católica Ucraniana. Sempre na cúpula é o Cristo. Em segundo plano vem Nossa Senhora, que é atrás do altar. Depois, mais abaixo, vai ser a comunhão dos apóstolos. Vai seguindo temas bíblicos para frente. Depois a gente seguiu ali na igreja, como é a Santíssima Trindade, então a gente deu muita ênfase em tudo que fala sobre a Santíssima Trindade. E depois, entre as janelas, a gente fez o ícone da Santíssima Trindade do Antigo Testamento, que são os 3 anjos. Como os vitrais seriam os arcanjos, entre as janelas a gente fez os profetas. Assim, que daí vai descendo a hierarquia, no caso. Você fala de vários momentos do Velho Testamento e especialmente do Novo Testamento. Então você conta a história da igreja e a história de Nosso Senhor Jesus Cristo em várias passagens nessa iconografia. E geralmente em 4 pontos que estruturam a cúpula principal, você coloca os 4 evangelistas, que contam e efetivam, materializam a história de Jesus Cristo. Nos ícones a gente usa muito o dourado, porque a luz significa, o ouro significa o brilho, a luz, o céu, são mais ou menos padronizadas. A gente não pode pintar, colocar a cor que a gente quer, porque é tudo símbolo, ícone é tudo simbólico. Tudo tem seu significado, não pode ir lá, porque eu quero fazer assim, não. Isso tem toda tipo uma lei, sabe? Um dogma que a gente tem que seguir. Daí eu fiquei analisando, do começo minha ideia foi fazer os arcanjos lá em cima. Mas daí não dava, porque daí a gente ia nivelar os arcanjos com o Cristo. Daí não dá, não pode. Não existem coincidências, né? Coincidências são pequenos milagres que Deus prefere se manter incógnito. Então Deus permitiu que eu tivesse aqui também e permitiu a que cada um tivesse seu momento de protagonismo. Então eu entendi que esse processo foi um mix de várias pessoas, do artesão da madeira, do profissional, do grande artesão das cúpulas
da batalha dessas famílias de trazer informações para nós e nós estudar esse processo, conversar com várias pessoas, da execução que foi na ordem de 9 anos, porque existe captação de recursos, é uma igreja, a comunidade juntava esse recurso ano a ano para então trazer essa oportunidade de construir. Então realmente eu não sou capitão desse processo. Quem é capitão desse processo é a comunidade. Eu só sou um dos profissionais que ajudou nisso. E inicialmente eu prestei um serviço para eles, lá nos primeiros 20% do processo, e depois eu me desatei disso e eu não me senti confortável de continuar prestando um serviço. Daí a gente fez um trabalho de amor mesmo e foi muito legal. Por menor que fosse o meu trabalho, eu achava que seria mais importante se eu fizesse ele só pela devoção à cultura, que eu aprendi a gostar, aprendi a fazer parte deles, a entender várias coisas e entender o quanto essa significação para eles podia ter significado para mim também. E daí se tornou natural eu vir aqui, não por um trabalho só técnico, mas um trabalho de amor a essa comunidade. Nós iniciamos ano passado, agora não sei bem certo se foi final de setembro ou era outubro já, que nós começamos, e nós nos comprometemos a fazer a parte alta. O mais alto nós queríamos fazer na inauguração, porque eu já falei direto que por meio ano é impossível a gente pintar uma igreja desse porte. Mas daí o que a gente se comprometeu, graças a Deus conseguimos fazer. Tanto que as últimas imagens ali já não consegui acabar, mas o pessoal acabou ali direitinho. É cansativo, é uma coisa muito assim, exige da gente, mas quando a gente olha depois de pronto, diz, meu Deus, será que fui eu que fiz? Se for possível, vai ser continuado com as iconografias, mas com a graça de Deus e mais com a ajuda da comunidade, tudo será vencido. Me perguntaram desde quando que eu vim para o Marcelino, desde quando eu nasci, que é que nem passarinho, que nasceu nesse ninho e não sabe sair de um lugar. Eu mesmo hoje olhando parece que não estou acreditando ainda. Então talvez até a gente não chega a ver o que ela representa, mas quem vem de fora, o que fala, o que ela está representando. Quando eu entrei aqui essa semana novamente com a iconografia finalizada e agora a igreja pintada por fora e 9 anos de trabalho vindo aqui à comunidade 80, 100 vezes, acompanhando essa obra, eu acredito que entendi que muitas coisas a gente fez na vida e muitas ainda vai fazer, mas eu acho que eu talvez não faça nada comparado a isso na minha vida. É uma igreja maravilhosa e é um propósito a Deus, né? Então a gente precisa fazer as coisas para entender que nós não estamos sós aqui. E quando a gente faz isso, a gente entende que está acompanhado, sempre trabalhando a 4 mãos, as nossas mãos e as mãos de Deus. Entrei hoje, foi muito emocionante, porque eu não vi essa igreja depois que tiraram os andaimes, que nós estávamos terminando o último arco. Eu me senti mal, fui hospitalizada, daí não voltei mais. Então foi muito emocionante para mim. Porque ontem eu cheguei, mas eu não tive condições de entrar na igreja. Daí vim hoje antes um pouquinho, então a emoção é grande. Assim que, graças a Deus, estou aqui, vendo essa obra, que vai ser terminada ainda, mas o que está pronto, estou muito satisfeita, está muito bonito.